Mais uma vez com vocês, Luz, Câmara e Ação contra o Câncer. Nosso programa de informação, entretenimento e também curiosidade a respeito da Fundação Pio XII, Hospital de Câncer de Barretos. E hoje o nosso entrevistado é Dr. Henrique Silveira, ele é pesquisador do Centro de Pesquisa em Oncologia Molecular, mais conhecido como CEPOM. Tudo bem, doutor Henrique? Tudo bem, Rafael. Bom, o Henrique ele é pesquisador, né? Ele vai contar para vocês um pouquinho desse mundo da pesquisa que para muitos é um pouco assim, nebuloso, um pouco com medo. Será que o que preciso para ser um pesquisador? Um mundo fascinante, onde, na verdade, Henrique, tudo começa com uma pergunta, né? Exatamente. Você tem que acordar, bom, hoje eu acordei, eu preciso responder essa pergunta. Então, o mundo da pesquisa, basicamente, é uma pergunta? Exatamente, né? Você tem projetos que vão responder a essas perguntas, né? É uma curiosidade. Exatamente. E quanto mais você aprofunda, né, nos assuntos, as perguntas elas surgem, né? E você vai tentando responder isso. Basicamente, a curiosidade que move a humanidade. Exatamente. Desde o meu começo, a curiosidade sempre fui uma pessoa curiosa, né? E isso fez com que os caminhos viessem para o lado da pesquisa. Te levasse por essa área aí que para muitos é quase um palavrão falar em pesquisa, né? Principalmente para o estudante, o adolescente que está entrando no curso aí do vestibular e tudo mais, fala, você é pesquisador, não quero isso não. O que é pesquisa? Né? Pesquisa é uma carreira que você se dedica 100% a ela. Ser um pesquisador requer muito estudo. Então, desde a faculdade, você começa já fazendo uma iniciação científica, que é o quê? Acompanhar um professor que esteja num estágio já elevado da carreira, né? E você começa fazendo a iniciação científica durante a graduação. Essa iniciação te desperta para a ciência, na verdade. Na verdade, não é todo mundo que vai ficar com o cabelo igual do Einstein, né? Que eu também não ia poder ser pesquisador, vocês já podem notar isso, né? Porque aquele cabelo eu não ia conseguir Exatamente. Nunca. Mas não é isso, né? Tem essa versão do pesquisador, do cientista, né? Que é aquele cientista maluco, né? Que a gente pode falar assim, nós podemos falar, mas na verdade não é isso. Pesquisa, ela requer muita dedicação. Muitas áreas da pesquisa ela é solitária, porque o indivíduo ele fica dentro do laboratório fazendo os seus experimentos para responder as perguntas, né? E requer muito estudo. Então, hoje você faz iniciação científica durante a graduação, depois, se você quiser seguir a carreira do pesquisador, obrigatoriamente você vai fazer um mestrado, né? Um mestrado, um doutorado, muitas vezes a gente parte para um estágio no exterior, né? Fazendo depois um pós-doc, que é um pós-doutorado, e aí você, no pós-doutorado, você já é um pesquisador formado, né? Onde você vai procurar também se encaixar no mercado de trabalho e tal. Que aí provavelmente é a parte mais difícil ou atualmente, como assim? Bom, antes disso, a sua formação você fez biomedicina? Né? Exatamente. E claro, e foi iniciado nesse mundo. No meu caso, eu comecei um pouco mais cedo, assim, desde o cursinho eu já me interessava pelo assunto, por assuntos voltados à genética. Aí eu fiz biomedicina, já fazendo o cursinho é intervalo, né? Antes do cursinho é recreio, né? Exato. Mas no cursinho é intervalo, que você já está um pouco mais, o adolescente está um pouco mais velho, mas imagina no cursinho, no intervalo, você chega para os caras e fala, conversa com a moçada, bom, quero fazer pesquisa. Fala assim, bom, vamos internar o Henrique em algum lugar, exatamente, porque não está bem. Né? Exatamente. Como foi essa relação, assim, com... Ou então você eu acho que nessa época... Mãe, eu vou fazer pesquisa. Não, filho, não faz isso não, isso está errado. Não, eu sempre tive apoio da família para fazer pesquisa, né? Então, eu acho que quando, no cursinho, essa dúvida, realmente, eu acho que era uma mistura, eu não sabia também direito o que era a pesquisa em si, né? Eu fui descobrir isso muito mais na faculdade, mas eu já me interessava pelo assunto, pela genética, que na época ela estava... A pesquisa genômica estava começando, o que é o DNA, né? Eu acho que isso estava muito na mídia, e eu acabei me interessando muito. Então, por isso fui fazer biomedicina e depois
foi uma consequência fazer mestrado em genética, né? Aí nessa época na Universidade Federal de São Carlos, no departamento de genética lá. E foi muito interessante porque eu acabei entrando naqueles projetos Genoma da FAPESP, juntamente com o meu orientador, né? Eu participei da equipe. O projeto Genoma, que é tão divulgado, você fez parte disso? Exato, fiz parte do genoma da cana-de-açúcar na época. Uhum. Então, o Brasil ele começou a fazer alguns genomas de interesse, por exemplo, teve genomas de bactérias, algumas plantas, né? E a gente estava envolvido nesse processo. E depois eu voltei para Ribeirão, Faculdade de Medicina, vou fazer meu doutorado, né? Voltei para Ribeirão Preto. E depois acabei fazendo 2 pós-docs, né? Um pós-doc em Ribeirão Preto, na Faculdade de Medicina, e o outro em São Paulo, aonde eu já fiz até coligado, essa história com o Hospital de Câncer, porque é onde começou um projeto com os trabalhadores de cana, né, aqui em Barretos, e com isso... Antes de a gente entrar nessa área, explica assim, o mestrado eu sei um pouquinho, doutorado eu já ouvi falar, mas pós-doutorado, qual que é? Essa é a linha de pós-graduação, né? Conta um pouquinho pra gente dessa linha. O que significa cada um? Qual é a linha de atuação de cada um, né? Só para o nosso telespectador se inteirar com esses nomes assim, um pouco mais na área científica aqui da Fundação Pio XII também. A Fundação Pio XII hoje tem uma pós-graduação, eu sou docente da pós-graduação também, onde é uma pós-graduação reconhecida pela CAPES, então uma pós-graduação que forma alunos de mestrado e doutorado, né? O mestrado, ele não é um mestrado profissionalizante, é um mestrado acadêmico, então esse mestrado ele vai iniciar a formação do pesquisador, né? E o doutorado ele serve para você se aprofundar numa linha de pesquisa, né? E pós-doutorado você já é um pesquisador formado, onde você vai poder ampliar o seu currículo, porque você já conhece a maioria das metodologias que vão ser utilizadas, o assunto. E é um profundo conhecedor daquele assunto e vai ficar mais ainda exatamente. Então você vai fazer um pós-doutorado. Eu acho que explicando de forma geral, eu acho que é isso. Um pós-doutorado seria um estágio supervisionado por um pesquisador que já tem experiência, né? E você seria um aluno de pós-doutorado que vai poder ampliar ainda o seu currículo, na verdade, né? Publicando artigos científicos internacionais e tal. Porque pesquisa, ela é realizada de acordo... Você precisa publicar os dados que você gerou no seu laboratório. E mostrar para a comunidade para o mundo inteiro, pro mundo que o que você está fazendo, né? Bom, e a gente fala todo final de bloco, começo de bloco, que você acompanha a gente aqui na TV, todas as segundas, aos domingos, internet, YouTube, Facebook, Twitter, quer dizer, com isso nós chegamos, claro, a quase todos os lugares do país, do mundo, né, por conta da internet. Então essa informação é importante também para veicular que o nosso hospital, a Fundação Pio XII, Hospital de Câncer de Barretos, ele tem essa pós-graduação. Nós já falamos em vários programas, mas não custa lembrar. Você de Barretos, você que está nos assistindo e também através das redes sociais, ou mesmo por YouTube, pela internet, então levar que o hospital tem essa formação, pós-graduação. Reconhecida pela CAPES, né, que é o órgão responsável pelas pós-graduações no Brasil. O Hospital de Câncer tem essa pós-graduação hoje e... Vamos fazer uma propagandinha de graça para pós-graduação hoje aqui. Depois nós vamos entrar em contato com o departamento, vamos pedir um troquinho para a gente colocar, investir aqui no nosso programa. Então, para a pessoa que tem interesse, é só acessar o site www.hcancerbarretos.com.br e lá tem todas as informações da pós-graduação. Tem todas as informações, vai ter um link. Tem uma coisa que você pode falar ou é melhor a pessoa entrar direto no site, Henrique? Eu acho que a pessoa pode se comunicar com a Secretaria da Pós-Graduação e saber todas as informações e os pré-requisitos para que ela esteja apta a prestar o processo seletivo nosso. Isso, esse processo seletivo, essas informações você pode conseguir através do telefone que está passando aí da pós-graduação, claro, também através do site. Né? Exatamente, através do site, eu acho que o site já vai conter todas as informações, editais, a gente tem um fluxo, uma informação importante é que a pós-graduação, o processo de seleção nosso, ele é fluxo contínuo,
o ano todo. Não tem uma época para a prova? Você não tem o final de ano ou o meio do ano, ele é um fluxo contínuo. Então ocorre o período, o ano todo, todos os meses do ano nós temos processo seletivo. Tem alguns pré-requisitos que isso é importante a pessoa então entrar no site e saber todas as informações e lá ou ligar. Você dá aula, como você disse, você tem alguns alunos também nesse... Eu tenho um aluno de pós-graduação, um aluno de mestrado, né? Alguns alunos de iniciação científica. E você não é o tio bravo não, né, meu não, amigo de Henrique? jeito Você nenhum. pega mais leve com os alunos. De jeito nenhum, não. Bom, mas isso você vai contar pra gente no próximo bloco, se o Henrique ele é um professor mais bravo ou ele é um professor mais assim, mais tranquilo. Isso você vai ver no nosso próximo bloco. Não deixe de acessar o nosso site www.hcancerbarretos.com.br e também em algumas mídias sociais, Facebook, Twitter e também na internet através do YouTube. Passe por lá, deixe seu comentário, quem sabe uma pergunta, um elogio e também uma crítica, que isso é muito importante para a gente. Agora você vai ficar com o quadro Aconteceu e voltamos já. Na quinta-feira, dia 29 de maio, o Hospital de Câncer de Barretos recebeu a visita da atriz Renata Quintela, idealizadora do projeto A Nossa Jornada. O projeto criado pela atriz se resume em dedicar-se a ajudar o próximo com uma simples pergunta: o que eu posso fazer por você agora? No período da manhã, ela e sua equipe conversaram com pacientes e colaboradores da instituição para promover essa corrente do bem que dialoga muito com os princípios do hospital. Na segunda parte do dia, houve uma palestra dentro do projeto Arte de Liderar, uma ação interna do Departamento de Recursos Humanos que promove a oxigenação de temas para líderes e coordenadores através de palestrantes convidados. Renata Quintela mostrou para os líderes o resultado de suas ações no Hospital de Câncer de Barretos e sua história dentro do projeto. No dia 5 de junho agora de 2014, a nossa jornada completa um ano. Faz um ano que eu saí nas ruas um dia de São Paulo perguntando para as pessoas o que eu posso fazer por você agora. Desde então a gente cresceu horrores, assim, graças a Deus, foi muito bom. Todo esse nosso crescimento, em quase um ano a gente já conseguiu ajudar 200 pessoas presencialmente, porque eu sempre conto e prego a ideia de que todo mundo pode fazer alguma coisa por alguém e todo mundo precisa de ajuda, independente da classe social, do que você está doente ou não, todo mundo precisa de ajuda. E o convite para chegar aqui em Barretos foi, para mim, muito emocionante, foi uma honra. O primeiro contato, alguém me falou assim: você pode vir aqui em Barretos, no Hospital do Câncer, fazer uma palestra? Eu falei assim: tô indo. E aí a gente começou a conversar e tudo, e eu cheguei até aqui com muito orgulho. Foi um dia incrível. Eu passei por várias alas dos hospitais, não consegui conhecer tudo, porque a gente ficou das 9 até agora, andando e conversando com as pessoas. É um lugar onde o amor está muito presente em todos os sentidos, né? E a gente realizou pequenos desejos, que essa é a nossa jornada, né? Realizar pequenos desejos ou exatamente aquilo que a pessoa precisa, né? A gente não oferece nada. E eu fui falar com os funcionários, se eu pudesse fazer alguma coisa por eles agora, o que poderia fazer. E fiz. A gente até foi buscar uma filha da Ana Paula, que estava na creche, para passar umas horinhas com ela, assim. Aí brindei um suco, foi muito legal. E eu acho que os funcionários, eles doam tanto para os pacientes, né? Doam tanto, mas os líderes, os funcionários, os colaboradores também precisam de ajuda, né? Porque todo mundo, somos seres humanos com dores e problemas, e, enfim, e tudo isso. Então, para mim foi uma honra conversar com os colaboradores e com os líderes. E eu espero que eles levem um pouquinho do que eu sinto dentro de mim. Se todo mundo levar um pouco do que eu sinto dentro de mim para o seu dia a dia, para as suas lideranças, para os seus colaboradores, meu papel vai ter sido cumprido. Olá, voltamos. Luz, Câmara e Ação contra o Câncer. Hoje o nosso entrevistado, o Dr. Henrique, ele é pesquisador do CEPOM, que é o Centro de Pesquisa em Oncologia Molecular. E nós estamos conversando, né, Henrique, a respeito de toda essa parte de pesquisa aqui no Brasil. Como você falou, a linha do pesquisador, ele começa, faz um treinamento no Brasil, faz um treinamento fora. Há um tempo atrás tinha uma história de que o pesquisador no Brasil não era valorizado. Isso ainda permanece ou não está mais dessa forma? Eu
acho que o pesquisador hoje, ele começa a ter o seu valor, porque o país, eu acho que para crescer, né, hoje a gente tem vários programas do governo federal, como o Ciências Sem Fronteiras, que está estimulando a juventude a ir para fora, fazer estágios em universidades, e isso está estimulando o pessoal também a fazer ciência, né? Então eu acho que essa concepção de que o pesquisador ele não é valorizado, eu acho que em alguns setores isso pode estar acontecendo, mas eu acho que o pesquisador ele começa a ter o seu valor. Já está ficando no passado. Exato, acho que já está mudando um pouco. Hoje o que o pesquisador enfrenta problemas muitas vezes é na hora de se encaixar no mercado de trabalho, né? Porque muitas das empresas ainda não visualizam a importância de ter pesquisadores de fazer pesquisa no seu quadro de colaboradores. No seu quadro de colaboradores, exatamente. Então, acho que isso é ainda o que nós precisamos mudar, né? Você tem uma experiência no Brasil, você tem uma experiência fora também. Conta pra gente um pouquinho aonde você foi, o que você viu lá fora e, claro, se é muito diferente aqui do Brasil. Olha, é engraçado falar isso, né? Nós temos aqui no Hospital de Câncer de Barretos um instituto de pesquisa com uma infraestrutura de ponta, onde a gente está trabalhando em alto nível como no exterior. Eu acho que isso é importante salientar. Então, aqui, o que você tem aqui hoje, dentro da Fundação Pio XII, dentro do Hospital de Câncer de Barretos, não fica devendo nada? Não fica devendo nada aos laboratórios do exterior. Então, eu já estive em 2 laboratórios, um na Oklahoma State University, quando eu fazia o meu doutorado, né, meu doutoramento, e estive também já pelo Hospital de Câncer, né, já trabalhando no hospital, na Harvard, na escola de saúde pública da Harvard. A gente hoje tem uma colaboração com a Harvard também para mandar estudantes para lá ou convites para pesquisadores virem aqui e tal. Então isso é importante, né? E como eu tive na Harvard, que todo mundo fala que é a melhor universidade, né? Que é para onde todo mundo gostaria de ir. Então, os laboratórios são muito bons. Eu acho que o que diferencia um pouco o Brasil, assim, o que nós temos aqui no hospital e da Harvard é a matéria de insumos hoje, que o Brasil demora muito na parte de importação. Você pede, os produtos são todos, os insumos que nós usamos nos laboratórios, todos vêm do exterior, praticamente. Então, isso demora muito para chegar, processo Anvisa, algumas outras... A gente tem algumas burocracias que isso demora. A sua logística tem que ser melhor que a deles, exatamente. Se você for analisar, a nossa logística tem que ser melhor que a deles, porque o material está aí. Isso, e lá nos Estados Unidos, né, você pede um insumo hoje, amanhã ele está no laboratório. Então, você já automaticamente já pode começar a trabalhar em cima daquele projeto. Então, acho que isso são um dos problemas que nós enfrentamos no Brasil. Mas em matéria de infraestrutura, aqui no nosso hospital, nós temos um parque de equipamentos enorme, né? E comparado com a Harvard, eu não senti uma diferença em matéria de equipamentos e nada disso. Recentemente você teve também algum... fora do país, você conseguiu visualizar alguma diferença, alguma semelhança com o nosso hospital, Henrique? Eu acho assim, os moldes do nosso hospital, eles já são realizados, né? Acho que isso é uma coisa muito boa da nossa instituição, que é realizar já todos os seus departamentos praticamente nos moldes internacionais. Então, quando você trabalha em outros lugares dentro do Brasil, você vai sentir diferenças maiores, mas eu acho que em matéria de pesquisa aqui dentro do hospital, a gente já estamos fazendo nos moldes internacionais. Então, eu acho que isso nos iguala bastante aos padrões de lá. Você tem algumas diferenças, que igual eu salientei agora por último, essa parte de material, que é uma coisa do nosso país, né, em si, e não um problema da burocracia e tal, e não um problema focado na instituição. Então, eu acho que isso é muito importante salientar, porque nós estamos, né, num grau de competitividade
internacional. Então isso é interessante. Você falou que as empresas hoje aqui do Brasil, elas não conseguem, o pesquisador não consegue se encaixar ou consegue com certa dificuldade, né? E eu acho que também no hospital não foi diferente, né? Num passado não muito distante, nós ainda não tínhamos, claro, lugar para pesquisa, para pesquisa não, porque na verdade os funcionários, os colaboradores, os médicos, os enfermeiros e por aí, eles faziam um pouco de pesquisa, assim, mas não para o pesquisador de carteirinha, né? Para aquele cara que você falou, aquele solitário que senta lá e desenvolve. Conta assim, como você veio aqui para o hospital e quando você veio já estava aberto esse campo ou você ajudou a desbravar isso daí aqui na fundação? Não, eu acho que o hospital ele quis, né, em um certo momento, abrir um centro de pesquisa, né, que envolvesse a oncologia molecular. E eu acho que isso foi fundamental, né? Vieram alguns pesquisadores para cá, acho que encabeçado também, na verdade, o Instituto de Ensino e Pesquisa do hospital hoje é o Instituto de Ensino e Pesquisa, onde um dos braços é o centro de pesquisa, né? Que isso se deve muito ao Dr. André Carvalho, que conseguiu montar toda essa estrutura, eu acho, com o apoio da instituição, então eu acho que isso foi fundamental. E depois, naturalmente, com a chegada do Dr. Rui Reis, né, também ele conseguiu implementar várias coisas no centro de pesquisa e com isso estabeleceu algumas linhas que nós iríamos tocar e eu fui incorporado dentro da linha de fatores ambientais e câncer, né? O que o meio ambiente pode, como é um centro de oncologia molecular, o que o meio ambiente pode estar colaborando na carcinogênese, né? E, então essa é uma das linhas de pesquisa do centro. E com isso eu fui convidado também a trabalhar no centro de pesquisa como pesquisador. Então dessa forma eu acho que eu estou incorporado, eu faço parte, né, junto com outros pesquisadores que estão lá. Você está desde o começo aí? Desde ou então no começo bem... Não da criação, da criação, mas no início, né, de tudo. Então isso é muito gratificante também fazer parte de toda essa estrutura. Né? A gente tem outros pesquisadores lá também que fazem parte disso, né, que já devem ter passado às vezes por aqui. E essa sua linha de pesquisa que você falou, essa carcinogênese, esses fatores ambientais, né? Então hoje você está estudando o que nessa sua linha de pesquisa? Hoje nossos projetos estão muito focados no que a exposição ocupacional ela pode ocasionar no indivíduo. Então fazendo uma avaliação de risco, se essas populações elas podem desenvolver câncer ou não. Que é no meu trabalho, assim, o que por exemplo, no seu trabalho, o que você está exposto? Né? Nós fizemos alguns trabalhos, a gente monitora umas populações e a gente identifica que elas são expostas a vários agentes que podem ocasionar câncer, né? Então, por exemplo, a gente teve um trabalho com os cortadores de cana-de-açúcar, onde eles são expostos diariamente àquela fuligem, né, da cana queimada. Então, o corte de cana, ele produz aquela fuligem e os trabalhadores eles respiram essa fuligem. Essa fuligem ela tem vários agentes carcinogênicos na sua composição. Se a gente fizer uma analogia, é como se fosse a fumaça do cigarro. Então a gente sabe que fumaça do cigarro faz mal e causa câncer. E foi o primeiro projeto que nós tivemos aqui, foi com os trabalhadores da cana-de-açúcar, para ver como que o genoma, o DNA dessas pessoas, elas respondem a esse contato com a fuligem. Porque a gente sabe que câncer é uma doença genética, né? Que alterações no nosso DNA podem formar uma célula iniciada, né? Uma célula iniciada que pode, então, desenvolver um tumor ao longo do tempo. Nós sabemos que todos os estudos eles têm um tempo de duração bem extenso, os resultados são importantes, mas às vezes demoram um pouco, não demoram, não é o tempo normal dele aparecer. Esse estudo vocês já têm um resultado ou ainda ele está entrando? Esse estudo da cana nós publicamos numa revista internacional com bom impacto, né, na comunidade científica, que chama Environmental Health, né, e ela é uma revista americana. E nós provamos que esses trabalhadores, comparado com um grupo
que não têm essa exposição à fuligem, eles têm uma alteração genética no seu genoma muito maior do que o grupo de pessoas, por exemplo, que trabalham no setor administrativo e vivem na mesma região, né? Então isso é importante porque prova que a fuligem ela tem um efeito, né, no DNA e que esse efeito pode ser um fator que possa desencadear o câncer no futuro. Bom, tem uma lei... E isso é importante para políticas públicas, né? Para você poder conscientizar essa população também com o uso correto de EPIs, né, os equipamentos de proteção individual. E também tranquilizar a população que está um pouco mais distante do corte lá da cana, para falar que ela tem alguns outros problemas de saúde causados pela fuligem, mas o câncer ela não vai estar sujeito a isso. A gente não pode provar isso, né, assim, de alguma maneira falar, enfatizar isso, mas nós temos com as queimadas da cana uma exposição à fuligem em baixo nível, mas nós temos uma exposição, principalmente nos meses de junho, julho e agosto, né? Até setembro as queimadas são mais efetivas. Mas eu acho que as queimadas na cidade elas estão diminuindo a cada ano, né? A gente tem uma lei que parece que as queimadas vão terminar e vai ser todo mecanizado, principalmente no estado de São Paulo. Porém, há um problema ainda que nós temos que salientar no Brasil, porque nós temos regiões com franca expansão do plantio de cana-de-açúcar, né, das plantações de cana-de-açúcar, e isso a gente tem que ver como que vai ser... Então é um estudo aí que vai ficar de exemplo para as outras regiões seguirem para a tomada de decisões na política pública. Exatamente. Né? Bom, o Henrique está contando um pouquinho para a gente do estudo que ele está desenvolvendo, né? Então, contando um pouquinho do que um pesquisador faz. Então, vocês viram, apesar de que ele falou no começo, fica lá preso na bancada, o estudo solitário, mas com uma ação já na população direta e também bem rápida. No nosso próximo bloco ele vai contar um pouquinho mais do que ele está desenvolvendo e, claro, um pouquinho mais dessa história do pesquisador. Você não deixe de acompanhar nosso programa todas as segundas-feiras às 9 horas da noite e também com reprise aos domingos à 1 hora da tarde. Nosso site está aí, www.hcancerbarretos.com.br. Facebook, Twitter, YouTube, passe por lá, comente, deixe o seu, curta a nossa página, deixe o seu comentário. Agora você vai ficar com o quadro Conhecendo e voltamos já. O SAMI, a sigla SAMI significa Serviço de Arquivo Médico e Estatístico. O setor responsável pela guarda, movimentação e tramitação do prontuário dentro da instituição. Segundo o CFM, o conceito de prontuário seria uma forma de contrato entre o paciente e o profissional envolvido no tratamento desse paciente. Tudo relatado no prontuário tem implicações jurídicas. Algumas funções do prontuário seria assistência médica, ganho de tempo, pesquisa. O SAMI aqui é dividido basicamente em duas áreas. A parte de cadastro, que é quando o paciente chega a primeira vez, e depois a parte de armazenamento. Hoje dentro do hospital a gente tem mais ou menos 200 mil prontuários cadastrados. Em média, por dia a gente libera 1.500 prontuários. Desses 1.500, uns 1.000 prontuários são via agendamento, uns 400 prontuários eventual e 100 prontuários em média para pesquisa. Além dessas formas de liberação, a gente também faz a digitalização de alguns prontuários para as unidades que a gente tem em Jales, Fernandópolis, Porto Velho. Quando algum paciente é encaminhado daqui para alguma dessas unidades, escaneia essas folhas e manda para eles o arquivo digital para eles dar continuidade no tratamento desse paciente nessa unidade. Segundo concurso de redação do Hospital de Câncer de Barretos. Tema: faça um gol de placa e previna-se contra o câncer. Faça sua redação falando sobre a importância da atividade física na prevenção do câncer e participe. Os 5 finalistas irão receber uma oportunidade de estágio no laboratório de pesquisa em oncologia molecular. O primeiro lugar irá receber um tablet. Inscrições até dia 11 de junho pelo site www.hcancerbarretos.com.br. Inscreva-se e confira o regulamento. Segundo concurso de redação do Hospital de Câncer de Barretos. Faça um gol de placa e previna-se contra o câncer. Participe!
Olá, voltamos. Luz, Câmara e Ação contra o Câncer. Hoje o nosso entrevistado é o Dr. Henrique, ele é pesquisador do CEPOM, é o Centro de Pesquisa em Oncologia Molecular, contando um pouquinho para a gente o que ocorre no dia a dia de um pesquisador. No começo, como eu falei no bloco anterior, fica só na bancada, triste, solitário, trabalhando sozinho, mas que com o desenvolver do seu trabalho ele consegue provar ou então chegar muito próximo a isso de uma determinada ou outra situação através da sua pesquisa, do seu momento de solidão na bancada, né, Henrique? Hoje, assim, eu falei isso no começo, né, porque às vezes a carreira do pesquisador solitário, mas hoje, com o volume de trabalho gerado, as pessoas trabalham em grupos, né? Uhum. Então isso acaba não sendo assim... não tão solitário, tão assim, mas assim, fechado num laboratório, vamos dizer assim. Exato, ele fica mais um laboratório e tal, mas é muito gratificante. E a carreira do pesquisador, assim, essa parte de fazer experimentos, acho que é muito importante para a pessoa também poder assimilar. Então, muitas vezes não é igual à faculdade, né? Onde nós estamos em contato muito com a teoria, né, no início da faculdade, e não sabemos a prática. O bom é que aqui na pesquisa, muitas vezes a gente está fazendo a prática juntamente com a teoria. Então, o que você está vendo na teoria, você está fazendo a prática. Que é a pesquisa translacional, isso, Henrique? Esse é um outro conceito, né? A pesquisa translacional, que é um dos focos nossos. Esse nome, achei bonito e quis contar para vocês, mas ainda bem que o meu amigo Henrique está aqui para poder me salvar e explicar para vocês. O que nós fazemos, o foco da nossa pesquisa no Centro, né, de Oncologia Molecular é a pesquisa translacional, é essa pesquisa que você pode fazer no laboratório e juntamente levar isso para a clínica, né? Então tentar empregar o que é realizado no laboratório na prática clínica. O que seria isso? Juntamente com os clínicos, a gente desenvolver pesquisas que elas possam ser aplicadas para o paciente. Né? Exemplo, um exame, um método uma novo de diagnóstico. Qualquer coisa. Exato. Você fazer uma identificação de um biomarcador, ou seja, uma molécula da célula que possa ser diferenciada em um determinado tipo de câncer, e você conseguir aplicar isso juntamente na clínica. Lógico que isso não é uma pesquisa de um dia para o outro, né? Não foi que você descobriu hoje, não vou colocar num paciente amanhã. Exato, Tem uma parte ética e testes, autorizações. Exatamente, mas eu acho que isso é um fundamento importante a ser fixado, que é essa pesquisa translacional. Tá? Isso também empolga também o pesquisador, exatamente. Né? Porque ele vê uma coisa que ele está buscando, que ele está criando, vamos dizer assim, já ser fazendo empregado, bem no paciente. Exatamente, ser empregado depois no paciente, né? No decorrer dos anos, que possa ser empregado no paciente. Eu acho que isso é fundamental. Só assim, uma média, né? Até por curiosidade, vamos supor, se você descobre ou então chega a uma conclusão de que uma coisa dá certo na sua pesquisa, um exame, em quanto tempo mais ou menos isso chega na população geral, e não só em estudos, mas na população geral, uma pessoa que está nos vendo pela internet, em outro lado do país, bom, isso daí, exemplo, que ele inventou, o que ele descobriu agora, quando vai chegar para mim lá do outro lado e não aqui no hospital? Só uma ideia, mais ou menos. Eu acho que isso depende muito do projeto, né? Como que ele vai ser realizado, a pressa que isso tem para acontecer. Lógico que todos os projetos, a gente tem a ânsia de ver isso acontecer rapidamente, mas isso depende muito de toda essa burocracia que você estava falando, da parte ética, depois dos ensaios, né? Então isso... Para ver se é seguro ou não. Isso, exatamente. Então às vezes você tem uma ideia, identifica, por exemplo, um biomarcador, e isso realmente tem que passar por um processo de validação que no decorrer de alguns anos, a gente não pode dar uma data para falar em 5 anos você vai ter isso. Nós temos que tomar cuidado porque a mídia às vezes solta, né? Bom, toda segunda-feira é complicado, né? Quando eu atendi o paciente lá no nosso ambulatório, segunda-feira era um caos. Doutor, eu vi ontem na televisão, no final de semana a pessoa fica mais em casa e fala que descobriram a cura do câncer. Exato. Bom, descobriu a cura num ratinho lá na Índia, na China, que tem, mas até isso chegar no dia a dia... No dia a dia... É complicado. Exatamente, né? Porque depende dos ensaios clínicos, né? Ensaios em seres humanos, tem todo um desenvolvimento de uma nova droga, isso demora um tempo. Então, muitas vezes isso está ligado à indústria e é importante, porque as coisas podem acelerar um pouco mais. Mas demora um pouco.
Bom, Henrique, além desse trabalho que você tem de pesquisa e tudo mais, você tem um trabalho também de educação, que eu sei, né? De educação e desenvolvimento desse vírus da pesquisa, de estimular as crianças para serem infectadas no bom sentido, né, com essa ânsia de pesquisar, né? Então, conta um pouquinho dessa outra parte do seu trabalho aqui no hospital. Eu faço parte, né, do Núcleo de Educação em Câncer do hospital, sou um dos membros do núcleo, e eu tenho essa vertente mesmo da popularização da ciência, que é o quê? Despertar nos jovens, né, esses jovens que ainda vão entrar na faculdade, para que eles possam... Alguns Henriques lá atrás. Exatamente. Que estão no caminho. Estão no caminho, que desperte a ciência e que eles possam fazer não só pesquisa na área médica e biológica, mas também na área de exatas, né? Então a gente promove a popularização da ciência, falando a importância da ciência para o desenvolvimento, por exemplo, do mundo, né? Então tudo hoje tudo que nós estamos vendo de novo, isso participou de um processo. A gente pode falar do mundo, Henrique, sem acho que sem muito receio, porque hoje com a globalização, a internet, a informação em tempo real, às vezes não, com certeza essa pesquisa que você fez, pessoas do mundo inteiro têm acesso Hoje, com o advento da internet, né, no decorrer desses anos, e a propagação de todo mundo estar online, você vê as redes sociais, então hoje a informação está sendo propagada de uma maneira praticamente instantânea. Infelizmente, informações às vezes não falsas, ou umas inverdades, ou coisas sem razão nenhuma de ser, mas a internet também tem um lado que ajuda a ciência. Que ajuda a ciência, exatamente. Então, eu acho que a ciência, ela foi a mãe da globalização, né? Os pesquisadores antigamente já se comunicavam, mandando ou por cartas, ou, né? Então, a ciência, eu acho que ela foi a mãe da globalização, dessa parte de... Vou mandar uma informação para você. De informação, de troca de informações e tal. Então, hoje é isso praticamente instantâneo, você faz uma divulgação no seu Facebook, aquilo replica, né, se você tem 1000 seguidores, os 1000 podem ter mais 1000, isso vai se propagando. Diz da ciência, isso é muito válido, né? Isso na ciência, isso é comum, os pesquisadores trocarem e-mails, um pesquisador daqui com um da China. Então essa conectividade, o né? estímulo das crianças que vocês estão exatamente, vai jogar para o mundo inteiro. Exatamente, essa popularização da ciência é muito importante porque muitas vezes as escolas, elas não têm laboratório. Um laboratório que tenha um microscópio, principalmente as escolas públicas, às vezes tem essa deficiência, essa carência, né? Então, o que a gente faz aqui em Barretos é muitas vezes fazer projetos que tragam essas crianças ou esses adolescentes... Estimulem a vir para o hospital. A vir no centro de pesquisa, fazer uma visita, conhecer o que é uma estrutura de uma célula. Isso já ocorreu, a gente tem um exemplo... Isso você vai contar para a gente no nosso próximo bloco. Que ocorreu e, claro, como você pode ter a chance de participar desse projeto, de visitar o nosso laboratório e também, por que não, fazer parte do nosso laboratório de pesquisa, mas o Henrique vai contar isso no nosso próximo bloco. Agora você vai ficar com uma dose de saúde, mas não deixe de acessar o nosso site www.hcancerbarretos.com.br e voltamos já. A respeito do tratamento cirúrgico do câncer de mama, é importante entender que existem basicamente duas modalidades. A mastectomia, quando é feita a retirada de toda a mama, e a quadrantectomia, que é um tipo de tratamento conservador, onde a gente retira apenas uma parte da mama para tratamento. Quando o tumor, em relação à mama, ele mostra um tamanho desfavorável, é necessária a retirada de toda a glândula mamária. Se existe comprometimento de pele, a gente precisa fazer a retirada da glândula e da pele. Dependendo da extensão dessa doença, até mesmo a musculatura da paciente precisa ser retirada. Nesse caso, é o que chamamos de mastectomias radicais.
Se essa retirada de musculatura é parcial, ou seja, a gente não precisa tirar todos os músculos, ela é chamada mastectomia radical modificada. Se a gente não precisa fazer a retirada de músculos, essa mastectomia então é uma mastectomia simples. Geralmente a mastectomia está associada à limpeza dos gânglios que ficam na região linfática da axila da mulher. Então, as mastectomias radicais e radicais modificadas, nós então faremos toda a limpeza desses gânglios, e na mastectomia simples, quando for necessário. Muitas vezes só a retirada de um gânglio, que é o chamado gânglio sentinela, basta nesses casos. Agora, hoje em dia, existe uma modalidade especial de mastectomia, que é a mastectomia poupadora de pele. Qual é a vantagem dessa mastectomia? É que nesses casos a gente preserva todo o envelope cutâneo da pele da paciente, retiramos o miolo e colocamos um implante, ou seja, permite que façamos a reconstrução mamária imediata. Então ela sai com a mama tratada e reconstruída no mesmo momento. Gente, uma coisa que vocês precisam entender é que, independente da modalidade, vocês precisam confiar no profissional que estiver tratando vocês, porque ele vai saber indicar a melhor técnica para cada caso. Olá, voltamos. Luz, Câmara e Ação contra o Câncer. Hoje o nosso entrevistado é o Dr. Henrique, ele está contando um pouquinho para a gente a respeito de pesquisa, como a pesquisa de um laboratório se torna uma coisa real, palpável, e também contando como o Hospital de Câncer de Barretos está transformando a pesquisa numa coisa de interesse, inclusive para as crianças, né, Henrique? Exatamente. A gente tem alguns projetos, né, que focam, então, essa parte de popularização da ciência, né, para as crianças saberem o que é ciência. Principalmente, como você falou no bloco anterior, aquelas que não têm acesso. Exatamente, porque quem não tem acesso, como vai despertar e como vai querer ser um cientista no futuro? Tem que ter o acesso primeiro. E o que a gente teve um projeto recente que fez parte do hospital, né? O hospital promoveu um projeto Meus Filhos, Meu Trabalho, que os filhos dos colaboradores, eles vinham para o hospital conhecer o local onde o pai trabalha e tal. E uma das estações era a Estação da Ciência, que foi dentro do Centro de Pesquisa em Oncologia Molecular. Então a gente teve um volume aí de 250 a 300 crianças, se eu não me engano, que vieram para o hospital conhecer, né, o centro de pesquisa. Os próprios filhos de colaboradores estão sabendo agora o que o pai faz e que existe pesquisa dentro do hospital. Então isso é interessante, né? Então, eles puderam ver uma célula, como que é no microscópio. Então foi muito interessante. Uma coisa que fica no papel, lá às vezes a gente não consegue entender, então eles ficaram doidos. Exato, eles não conseguem entender e conseguiram visualizar agora ali no laboratório. Outro projeto também que a gente tem é a carreta educativa, o professor Pratinha. Você sabe muito bem desse projeto, né, Rafael? Que é um projeto também que visa, dentro dele, não só a prevenção de câncer, mas também a popularização da ciência, né? Então vai ser uma grande carreta com uma estrutura de alta tecnologia embarcada dentro dessa unidade móvel e que nós estamos querendo, até buscando, né, aproveitando a mídia aqui. Vamos fazer agora uma propaganda para a nossa carreta da educação. Então, aos interessados que possam ajudar nessa iniciativa, né, essa carreta ela vai percorrer 15 dias anteriormente a nossa carreta da prevenção, que já existe no hospital, né? Nós já temos várias carretas da prevenção, ela vai percorrer antes, fazendo com que essas crianças elas sejam mini agentes comunitários, né? Que vão poder falar para sua família, para o pai, para a mãe, para o avô. Vai fazer seu exame de prevenção. Vai fazer seu exame de prevenção. E fora isso, ela vai ter uma parte embarcada, que é um laboratório onde eles vão poder, com a interatividade e alta tecnologia que a gente está propondo nessa unidade móvel, também saber o que é ciência, né, junto com a prevenção de câncer. Então, acho super importante essa ideia, é uma ideia que a gente está buscando os parceiros, né, e tudo para realizar isso. Então, você que está nos assistindo e se interessa pela ideia, acho que é uma grande oportunidade de nos ajudar a tornar esse sonho realidade.
E o outro projeto, né, que nós estamos aí já desde o ano passado... O grande concurso. Isso, que é o concurso de redação, acho que mobilizou o ano passado todos esses adolescentes do 9º ano do ensino fundamental, né, a participarem. E nós tivemos uma experiência muito positiva, porque uma grande procura. Uma grande procura. O ano passado, os 5 primeiros ganhadores ficaram no centro de pesquisa num estágio de 1 semana, vendo as atividades que ocorrem lá. Então eles se tornaram pesquisadores por 1 semana, vivenciando, participando das reuniões, de algumas das reuniões nossas, participando das atividades laboratoriais, fazendo um pouco sabendo o que é a pesquisa, né? Então, eu acho que foi muito positivo. A pesquisa ali na prática. Na prática. Eu acho que muitos deles têm uma outra concepção. Desses 5, eu acho que os 5 nós conseguimos fazer com que eles tivessem uma outra concepção, né, do que é ciência. Não é só o cientista maluco que aparece no desenho, né, que muitos veem. Então eu acho que foi super importante e além disso foi um sucesso de mídia, eu acho que interessou muito, né, um hospital de câncer fazer um concurso de redação, né? Então esse é o fundamento. Por quê? Para popularizar a ciência, já que a gente tem estrutura para estimular as perguntas, como nós falamos. Exatamente, estimular as perguntas e trabalhar temas que sejam envolvidos com câncer. E esse ano nós estamos repetindo o sucesso do ano passado. Fazendo o sucesso do ano passado, fazendo então o 2º concurso de redação. Esse ano é um ano especial para o Brasil, porque está recebendo a Copa do Mundo, né? É um evento em escala mundial. Então, o nosso tema é Faça um gol de placa e previna-se contra o câncer. Então, o pessoal das escolas públicas e privadas estão convidados esse ano a mandarem suas redações, os professores. Os professores já estão sendo instruídos? Já estão sendo instruídos, já, o nosso Núcleo de Educação em Câncer já entrou em contato com toda a rede de ensino. Você em casa cobre seu filho, sua filha, se eles não falam, mas e a sua redação já está pronta para conhecer, né, ganhar o concurso e conhecer o nosso setor de pesquisa, que também não é só conhecer, tem um prêmiozinho também que a criançada gosta. Exatamente, todos os alunos do 9º ano do ensino fundamental estão aptos a mandarem suas redações. Para o regulamento, é só entrar no site do hospital. Você está acompanhando aqui embaixo, né, o nosso site. Exatamente, e isso é fantástico, acho que você mandar a sua redação com esse tema. O tema, a gente praticamente dá o tema, né, e a redação desse ano ela tem que ser descrita, pode ser uma redação, uma narrativa, qualquer forma de texto, né, para que você possa mandar a sua redação. É só entrar em contato com o nosso regulamento no site que vai aparecer. E eu posso mandar a redação pelo site também ou só através do professor aqui na escola por enquanto? Você teria que mandar através do correio, né, ou ver com a escola, que a escola muitas vezes a escola pode estar mandando a redação também, ou para a diretoria de ensino, e para a gente transportar essa redação para cá. Mas você precisa preencher a ficha de inscrição e a folha da redação, a redação manuscrita, né, não pode ser datilografada ou digitada em computador, mas manuscrita, tá? E ela tem que abordar esse tema, faça um gol de placa e previna-se contra o câncer, fazendo esse link, a relação da atividade física na prevenção de câncer, né? O que a atividade física pode colaborar na prevenção de câncer. A gente deixa o assunto um pouco no ar, porque justamente é um exercício já de pesquisa. Você não pode falar mais nada, Exato, então que os você alunos... que está assistindo aí falou, ele vai falar alguma dica, se colocar que assistiu o doutor Henrique aqui, vai ter um pontinho a mais, ou não? Vamos fazer só um pontinho. Não, acho que não. Tem que ser imparcial. Quem sabe, coloca lá na última linha, doutor Henrique. Pode, não pode, não, então não pode. Então não coloca não, senão você vai ser desclassificado. Mas assim, então esse já é um exercício de pesquisa, do aluno ir atrás do tema. Juntamente o seu professor, ele pode ajudar, salientando que o professor também é premiado no nosso concurso. O primeiro colocado vai ganhar um tablet, o professor e o aluno que escreveu a redação. Então, como foi no ano passado. E os 5 primeiros vão poder participar das atividades no centro de pesquisa durante 1 semana. Então, fiquem atentos, porque nós já estamos no dia 9,
E o prazo final? E o prazo final das inscrições é dia 11, antes do primeiro jogo do então, Brasil, dia 12. Dá tempo de você terminar a sua redação e assistir o jogo. E assistir o jogo, exatamente. E entrar de férias, quem for entrar de férias, né? Acho que algumas escolas talvez tenham esse período de férias. Mas dia 11 é o prazo final. E o resultado, Henrique? Já tem uma data mais ou menos? O resultado, nós vamos apresentar a solenidade no dia 19 de julho. Tá? Depois que o Brasil já for campeão, está todo mundo comemorando. Exatamente. E os resultados no website, nós estamos programando para o dia 13 de julho. Já saindo o resultado dos campeões, né, os 5 primeiros. E 19, se eu não me engano, um sábado, vai ser a nossa solenidade então dá para ser premiação. Campeão junto com o Brasil com na o Brasil Copa. Eu não sou muito ligado nas datas da final, não, mas eu acho que dá para ser mais ou menos na mesma época. O Brasil já vai ter recebido o título e você vai receber o seu, acho que uma semana posteriormente. Então, antes do primeiro jogo, você já começou a trabalhar na sua redação, já trabalhou, aliás, e depois que o Brasil ganhar, você ganha também. Exatamente. Então, assim, é fantástico, eu acho que é uma grande oportunidade para quem está cursando o 9º ano do ensino fundamental, né, a fazer esse concurso de redação, para constar aí no seu currículo, você que está começando agora. Eu acho que é interessante, né, os alunos terem essa visão e já fazer esse tema pesquisando essa relação da atividade física com a prevenção de câncer. Que é muito importante. Que é muito importante. Bom, Henrique, queria agradecer a sua presença hoje aqui no nosso programa, desejar hoje o nosso abraço e uma boa sorte para você que vai participar do concurso de redação. Então, boa sorte para o nosso Brasil também, né? Que daqui a alguns dias já vai enfrentar o seu primeiro jogo. Então, boa sorte para o Brasil e, claro, boa sorte para você no seu concurso. E quem sabe a gente se esbarra aí pelos corredores do hospital, você curtindo essa sua semana no nosso laboratório de pesquisa. Bom, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco e participar do programa do hospital. E mandar o recado para essa moçada, né, do 9º ano do ensino fundamental que participe do concurso de redação. É o 2º concurso de redação do Hospital de Câncer de Barretos. Vai ser incrível depois o estágio que vocês vão ter no centro de pesquisa, com várias atividades. Então a gente aguarda vocês aí, aguardamos as suas redações. Não se esqueçam, dia 11 de junho é o prazo final para a sua redação. Bom, e agora você vai ficar com o Dr. José Humberto, que vai apresentar Trocando Ciência em Miúdos, e voltamos em breve. Olá, estamos mais uma vez com vocês com o quadro Trocando Ciência em Miúdos e temos como convidado hoje o biólogo Renato José de Oliveira, ele que é pesquisador aqui do Centro de Oncologia Molecular da Fundação Pio XII e também ele está fazendo o seu doutorado aqui no Hospital do Câncer de Barretos com um assunto bastante interessante que é sobre cultura de células ou cultivo de células. Bom, Renato, você pode falar para a gente um pouquinho o que é essa tal de cultura celular ou cultivo celular? Bom, a cultura celular basicamente é uma técnica artificial criada em laboratório, onde a gente pode retirar um pedacinho do tumor do paciente, levar até o nosso laboratório e recriar condições artificiais que continuem mantendo essa célula viva. Uma vez essa célula viva, ela pode ser motivo de pesquisas onde a gente pode testar novos fármacos, novas abordagens quimioterapêuticas para aquele paciente que forneceu o pedaço do tumor. Deixa eu ver se eu entendi. Então você consegue, a partir de um tumor, um pedacinho de tumor, você tira algumas células desse tumor, você consegue manter viva essa célula fora do organismo de onde saiu esse tumor. Você consegue manter essa célula então no laboratório? Eu consigo manter ela no laboratório através de meios artificiais, através de nutrientes que a gente coloca diariamente. Essa célula vai crescendo, multiplicando e nos deixa essa possibilidade de testá-las contra novos quimioterápicos. E atualmente no hospital, Renato, quais são os tipos de tumores que vocês hoje conseguem fazer cultura de células aqui no laboratório? Atualmente no laboratório nós conseguimos cultivar
culturas celulares dos tumores do cérebro, tumores de cabeça e pescoço, tumores intestinais e melanomas, tumores de pele. No seu estudo específico, quais são os tumores que você está estudando hoje com as culturas de células? No meu estudo, eu trabalho com 3 diferentes tipos de tumores. Tumores de cabeça e pescoço, tumores de colo retal e tumores de esôfago. E o que você busca, qual o objetivo do seu estudo quando você pega uma célula desse tumor, cultiva? O que você quer descobrir quando você faz esse tipo de experimento? Bom, o objetivo geral do nosso estudo é buscar biomarcadores capazes de predizer uma resposta às terapias os quais os pacientes são submetidos. Quer dizer que vocês testam o quimioterápico, só que ao invés de ver isso no paciente, vocês vão ver isso, qual que é a resposta da quimioterapia naquela célula que vocês cultivaram, é isso? Sim, é bem isso. Então, com isso, vocês podem prever mais ou menos a resposta do tumor para aquele quimioterápico. Isso. Na verdade, a gente gostaria de entender qual que seria mais eficiente, qual a abordagem terapêutica mais eficiente para aquele tipo de paciente, para aquele tipo de tumor. Renato, qual a importância do seu estudo para os pacientes que têm câncer e que estão te ouvindo hoje? Bom, nosso estudo é muito importante porque uma vez nós que conseguido estabelecer essas culturas celulares em nosso laboratório, a gente pode ter a oportunidade de testar novas combinações de fármacos, novos tratamentos, novos quimioterápicos, e isso dá uma medicina personalizada para cada paciente, tratar o paciente de forma individual, onde ele responde ou não às terapias que nós aqui no hospital sugerimos. Quer dizer que através desse estudo você pode fazer diversos experimentos que não seja no paciente, mas testar diversos fármacos para ver se aquele quimioterápico consegue destruir aquelas células. Isso, para ver se ele responde de uma maneira personalizada, não tratar ele como um todo, e sim como um organismo que responde diferentemente dos demais, apesar de ter o mesmo problema, de ter a mesma doença. E o fato de responder na célula, isso vai dar certo, por exemplo, no organismo da pessoa? Isso são novas perspectivas do nosso trabalho, é extrapolar o que a gente consegue de maneira artificial para o que acontece na vida real. Ok, Renato, muito obrigado. Hoje nós ouvimos o Renato falar um pouquinho sobre cultura celular e as perspectivas futuras aí de tratamento dos pacientes com câncer. Espero você na próxima semana. Até lá.